12 de abril de 1945. Harry Truman estava apreciando um bourbon com Sam Rern no gabinete do presidente da Câmara, quando recebeu uma ligação urgente para ir imediatamente à Casa Branca. Ele pensou que talvez Roosevelt quisesse discutir alguma legislação. Chegou às 17h25 com a camisa úmida de suor por ter corrido. Eleanor Roosevelt aproximou-se, colocou delicadamente a mão em seu ombro e disse palavras que ecoariam pela história. Harry, o presidente, está morto. Truman ficou imóvel, finalmente balbuciando. Há algo que eu possa fazer por você. A resposta dela foi imediata e devastadora. Há algo que nós possamos fazer por você. Pois é você quem está em apuros agora. Mas aquela famosa troca de palavras foi apenas o começo. O que aconteceu nas horas e dias após a morte de FDR revelou algo muito mais perturbador. Eleanor Roosevelt carregava um segredo que a corroía por meses, talvez anos. Ela sabia que Franklin estava morrendo. Tinha observado sua saúde deteriorar-se de forma catastrófica. E sabia que Harry Truman, o homem que agora era presidente, havia sido mantido completamente e de forma imperdoável na escuridão. Dentro de 72 horas após assumir o cargo, Truman descobriria algo que o fez gelar por dentro. Ele se reunira com Roosevelt exatamente 2 vezes desde que se tornara vice-presidente. 2 vezes em 82 dias. O presidente dos Estados Unidos praticamente havia ignorado seu próprio vice-presidente, enquanto travava a maior guerra da história humana. A primeira conversa real entre Eleanor e Truman sobre o que havia sido escondido dele ocorreu em 15 de abril, 3 dias após a morte de FDR. Truman acabara de descobrir sobre o projeto Manhattan, sobre os acordos feitos em Yalta, dos quais nada sabia sobre comunicações secretas com Churchill e Stalin, que nunca lhe haviam sido compartilhadas. Ele estava se afogando em informações que deveria conhecer havia meses. Eleanor foi à Casa Branca supostamente para recolher alguns pertences pessoais, mas pediu para falar com ele em particular. O que ela lhe contou naquela reunião nunca foi oficialmente registrado, mas vários historiadores reconstruíram a conversa a partir das recordações posteriores de Truman e de cartas privadas de Eleanor. Ela contou que Franklin vinha morrendo havia pelo menos 1 ano, que sua pressão arterial estava perigosamente alta desde 1943, que sofrera o que certamente fora uma série de pequenos derrames, que suas mãos tremiam tanto que mal conseguia assinar o nome, que às vezes no meio das reuniões ele se desligava completamente, sua mente flutuando para outro lugar, que em Yalta ele estivera tão fraco que Stalin e Churchill perceberam e expressaram discretamente preocupação a seus assessores. Ela contou a Truman que o médico pessoal de Franklin, o almirante Ross McIntyre, vinha mentindo para todos, possivelmente até para o próprio Franklin, sobre a gravidade da situação. Mas Eleanor sabia. Ela tinha visto o homem com quem fora casada por 40 anos desaparecer lentamente, sua mente brilhante tremeluzindo como uma vela ao vento. E então ela disse algo que, segundo Truman contou depois à filha, lhe deu vontade de socar a parede. Ela disse: "Eu deveria ter lhe contado. Pensei nisso muitas vezes. Mas Franklin não queria que você soubesse. Ele não queria que ninguém soubesse. E eu me convenci de que respeitar seus desejos era mais importante do que prepará-lo para o que estava por vir." Truman fez a pergunta óbvia. Por que Roosevelt não o havia preparado? Por que tanto segredo? Por que manter o vice-presidente a tal distância? A resposta de Eleanor foi brutalmente honesta. Ela disse que Franklin nunca quis Truman como vice-presidente. Os chefes do partido o haviam imposto a Roosevelt na convenção de 1944, porque Henry Wallace era considerado radical demais. Franklin ressentiu-se disso. Queria escolher o próprio sucessor e Truman não era ele. Mas havia algo ainda mais sombrio sob a superfície. Eleanor contou que Franklin vivia em negação quanto à própria mortalidade, que havia se convencido de que sobreviveria à guerra, terminaria o mandato. E talvez até concorresse novamente em 1958 se melhorasse. Não era racional, mas raramente homens à beira da morte são. Franklin Delano Roosevelt, o homem que havia remodelado o governo americano e liderado a nação pela depressão e pela guerra,
Não conseguia aceitar que seu corpo o estava traindo. Então simplesmente fingiu que nada estava acontecendo. E todos ao seu redor, incluindo Eleanor, alimentaram aquela ilusão. Truman perguntou a ela sobre Warm Springs, sobre os últimos dias de Roosevelt. O que Eleanor contou pintou um quadro que o público americano só conheceria décadas depois. Franklin fora a Warm Springs no fim de março exausto e pálido. Queixava-se de fortes dores de cabeça e no pescoço. Mas não estava sozinho. Ele havia ido com Lucy Mercer Rutherford, a mulher por quem estivera apaixonado desde 1918, o caso que quase destruíra seu casamento. Eleanor sabia que Lucy estava lá. Descobrira anos antes que Franklin havia retomado o contato com ela. Que Lucy visitava a Casa Branca durante a guerra que Franklin organizara para que ela assistisse à sua quarta posse sem contar a Eleanor. Quando Eleanor chegou a Warm Springs após a morte de Franklin, Lucy já havia sido discretamente retirada do local. Mas Eleanor sabia que ela estivera presente quando Franklin morreu. Sabia que o retrato sendo pintado de Franklin em suas últimas horas era obra da amiga de Lucy, Elizabeth Shumat. Sabia que o amor da vida de Franklin estivera ao seu lado enquanto ela, Eleanor, permanecia em Washington. E agora ela contava tudo isso a Truman não por amargura, mas porque sentia que ele merecia entender quem Franklin realmente fora. A figura quase santa que o público adorava também era um homem que guardava segredos, que compartimentalizava sua vida e que deixara seu vice-presidente completamente despreparado para a mais importante transição de poder no meio da guerra mais decisiva da história. Truman ficou atônito. Perguntou a Eleanor por que ela estava lhe contando tudo aquilo agora. A resposta dela foi característica de sua honestidade brutal. Porque você precisa saber que os grandes homens ainda são apenas homens, disse ela. Franklin cometeu decisões terríveis em seus últimos meses. Ele não estava pensando com clareza. Deixou você em uma situação impossível e eu sou parcialmente responsável por ter permitido que isso acontecesse. Você tem todo o direito de estar com raiva de mim, dele, de todos nós que ficamos parados e deixamos isso acontecer. Truman escreveu em seu diário naquela noite que não sabia se deveria sentir gratidão por sua honestidade ou fúria por todo o círculo íntimo de Roosevelt por seu fracasso coletivo. Ele escolheu a gratidão, mas a raiva permaneceu. Os detalhes médicos que Eleanor compartilhou com Truman eram horripilantes. Ela descreveu como a pressão arterial de Franklin fora medida em 260 por 150 em março de 1944. Para contextualizar esse nível, é considerado uma crise hipertensiva, uma emergência médica imediata. Uma pressão normal é 120 por 80. A de Franklin era literalmente o dobro do que deveria ser. E mesmo assim, ele ainda concorria a um quarto mandato, ainda tomava decisões sobre o destino de milhões. Eleanor contou a Truman que Franklin havia perdido cerca de 11 quilos nos meses anteriores à sua morte, que seus ternos pendiam dele como roupas em um espantalho, que ele tinha dificuldade de se concentrar por mais de 15 ou 20 minutos seguidos e que na conferência de Yalta, apenas 2 meses antes de morrer, estava tão exausto que concordara com coisas que normalmente jamais teria aceitado, concedendo a Stalin vantagens na Europa Oriental que assombrariam o mundo pós-guerra. Truman fez a pergunta que queimava em sua mente. Roosevelt sabia que estava morrendo. Eleanor ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Disse que acreditava que Franklin sabia em algum lugar lá no fundo, mas se recusava a admitir. Nunca organizou seus assuntos pessoais. Nunca se sentou com Truman para instruí-lo adequadamente. Nunca preparou a nação para uma transição. Foi, segundo Eleanor, talvez seu maior fracasso como presidente. Não as políticas econômicas criticadas, nem o plano de aumentar o número de juízes da Suprema Corte, nem mesmo o internamento de americanos de origem japonesa, que ela própria havia se oposto em particular. Seu maior fracasso foi deixar a nação sem rumo, no momento mais crítico imaginável. A Alemanha nazista estava desmoronando, mas ainda não derrotada. O Japão ainda lutava ferozmente. A bomba atômica ainda estava há meses de ser concluída. A ordem do pós-guerra ainda estava sendo negociada.
E o presidente deixara seu sucessor praticamente sem saber nada sobre qualquer um desses assuntos. Então Eleanor disse algo que mudou a forma como Truman enxergaria toda a sua presidência. Ela afirmou que Franklin acreditava ser indispensável, que pensava que ninguém mais poderia terminar o que ele começara. Mas você vai ter que provar que ele estava errado, Harry. Vai ter que mostrar que a nossa democracia é maior do que qualquer homem, mesmo um grande homem. E vai ter que fazer isso enquanto todos o comparam desfavoravelmente a ele. Não é justo, mas é a situação em que o deixamos. Truman apreciou sua franqueza, mas foi um consolo frio. Ele herdava uma guerra, um programa nuclear secreto e intrincadas armadilhas diplomáticas e a expectativa de que, de alguma forma, conseguiria preencher o espaço deixado pelo presidente mais importante desde Abraham Lincoln. A conversa então se voltou para questões práticas. Eleanor contou a Truman que os papéis de Franklin eram um caos, que ele não mantinha registros sistemáticos de suas conversas privadas com Churchill e Stalin, que muito do que fora discutido em Teherã e Yalta existia apenas em anotações dispersas e na memória cada vez mais falha de Franklin, que decisões fundamentais sobre a Polônia, sobre a Alemanha e sobre as Nações Unidas haviam sido tomadas com base em acordos verbais e apertos de mão. Truman mais tarde diria que foi naquele momento que compreendeu verdadeiramente a magnitude do desastre que o sigilo de Roosevelt criara. Não havia memória institucional, não havia trilha documental. Havia apenas Truman tentando juntar os pedaços para entender quais compromissos a América havia assumido e quais promessas Roosevelt havia feito. Eleanor também alertou Truman sobre as pessoas ao redor de Roosevelt. Disse que algumas delas vinham se aproveitando do declínio mental de Franklin para promover suas próprias agendas, que o almirante William Leahy, chefe de gabinete de Roosevelt, provavelmente tomara algumas decisões em nome de Franklin nos últimos meses que os militares estavam conduzindo a guerra com supervisão civil mínima, porque Roosevelt já não conseguia mais se concentrar e que alguns membros do gabinete não viam. O presidente havia semanas antes de sua morte, porque ele estava exausto demais ou confuso demais para se reunir com eles. A imagem de Franklin Roosevelt como o líder de guerra firme e no controle era, admitiu Eleanor, em grande parte uma ficção cuidadosamente mantida durante seus últimos 6 meses de vida. Truman perguntou diretamente a Eleanor: "Por que está me contando tudo isso? Por que destruir minha fé nele?" A resposta dela foi imediata: "Porque fé não vai ajudá-lo a liderar. A verdade vai. Você precisa entender que não está assumindo o lugar de Roosevelt. Está limpando a bagunça que ele deixou para trás. E quanto mais rápido aceitar isso, mais rápido poderá realmente fazer o trabalho." Talvez tenha sido a avaliação mais honesta que uma primeira-dama já fez sobre as falhas de seu marido. Mas Eleanor Roosevelt nunca fora uma primeira-dama convencional. Tinha sua própria identidade política, sua própria bússola moral, e agora usava sua credibilidade para dizer a Truman verdades duras que ninguém mais teria coragem de dizer em sua frente. O peso do que Eleanor revelou caiu sobre Truman como uma névoa espessa. Ele fez a ela mais uma pergunta. "Você tentou fazê-lo me preparar?" perguntou Truman. O rosto de Eleanor se contraiu. Ela admitiu que sim várias vezes. Disse que havia dito a Franklin que ele precisava incluir Truman no círculo íntimo, informá-lo sobre as decisões importantes, tratá-lo como um verdadeiro parceiro. Mas Franklin a dispensava todas as vezes. Dizia que Truman era um político menor vindo da máquina Pendergast do Missouri, que lhe faltava visão, que ele se sairia bem porque o gabinete e os assessores cuidariam dos detalhes. Eleanor havia insistido, mas não o suficiente. E agora vivia com a culpa de saber que poderia ter feito mais para forçar a questão. Nas semanas que se seguiram a essa conversa, Eleanor continuou sendo honesta com Truman de maneiras que eram ao mesmo tempo úteis e dolorosas. Contou-lhe quais conselheiros eram confiáveis e quais estavam mais preocupados em proteger suas próprias posições. Compartilhou percepções sobre a personalidade de Churchill e como lidar com o temperamento teatral do primeiro-ministro britânico. Avisou-o de que Stalin era muito mais astuto do que Franklin quisera acreditar e que a esperança de Roosevelt em uma cooperação pós-guerra com a União Soviética era provavelmente ingênua. Em essência,
Ela deu a Truman um curso intensivo sobre as realidades que o otimismo e a saúde debilitada de Roosevelt haviam encoberto. O registro histórico mostra que Truman tanto apreciava quanto ressentia a honestidade de Eleanor. Apreciava ter alguém disposto a lhe dizer a verdade sem adoçá-la. Ressentia-se, porém, da implicação de que ele estava despreparado, embora fosse absolutamente verdade. Acima de tudo, ressentia-se de Franklin Roosevelt por tê-lo colocado naquela posição. Truman escreveria mais tarde que considerava Roosevelt criminalmente irresponsável. Em seu último ano, que um homem que sabia estar morrendo não tinha o direito de concorrer a um quarto mandato. E que toda a situação fora uma grande confusão que poderia ter sido evitada se Roosevelt tivesse tido coragem de renunciar ou preparar adequadamente seu sucessor. Mas a franqueza brutal de Eleanor naquelas primeiras semanas também criou um vínculo entre eles. Truman sabia que ela poderia ter protegido o legado de Franklin, permanecendo em silêncio sobre seus fracassos. Em vez disso, escolheu ajudar o novo presidente a ter sucesso, mesmo que isso significasse manchar a imagem do marido. Isso exigiu coragem. Exigiu integridade. E deu a Truman algo inestimável, a verdade. Em uma cidade construída sobre mentiras agradáveis e jogos políticos, a disposição de Eleanor Roosevelt em falar abertamente sobre o fracasso catastrófico do marido em preparar seu sucessor foi um presente. Um presente desconfortável, doloroso, mas ainda assim um presente. Anos depois, após Truman ter tomado a decisão de lançar as bombas atômicas após enfrentar Stalin em Potsdam, após navegar pelo mundo pós-guerra que Roosevelt havia deixado em caos, ele escreveu a Eleanor uma carta particular. Nela agradeceu por sua honestidade naqueles primeiros dias. Disse que a disposição dela de lhe dizer a verdade, por mais desconfortável que fosse, o ajudara a compreender que ele não poderia simplesmente tentar ser Roosevelt. Ele tinha que ser Truman. E essa compreensão nascida da honestidade impiedosa de Eleanor sobre as falhas do marido o libertou para liderar a sua própria maneira. Eleanor guardou aquela carta até sua morte. Ela foi encontrada entre seus papéis pessoais, gasta de tanto ser lida. Um lembrete de um momento em que a honestidade importou mais do que o legado.